no grupo de WhatsApp aqui, tô chamando eles. Cara, eu mandei o recado, avisei para todo mundo. Então, vamos lá, né? Eu tô chamando, eu avisei eles aqui. Pronto. Então vamos começar. A gravação começou, tá? O que eu estou exibindo aqui na tela foi a aula presencial que nós tivemos lá no dia 18 de março, tá lá no laboratório, e que eu enviei. Eu já enviei hoje no Teams aquela introdução com a bibliografia, com todas aquelas informações que a gente apresentou no dia de 8 de março, o link do Eletrotânico, e isso aqui, só para deixar gravado que nós conversamos sobre tudo isso aqui no dia 18 de março. Sim, Esse vídeo da aula do professor Bittencourt, esse sistema básico de transmissão de imagem, a gente deu muita importância no quadro, que era uma informação bidimensional, tá certo? Eu falei, ó, de ponto, pixel, dot, e falei muito aqui, ó, da acuidade visual, que é o menor detalhe perceptível pelo ser humano, que era 1 minuto, tá? Então, tudo isso nós falamos na aula de 18 de março. Falei em pontos por polegada, que é a definição de qualidade na impressora e no scanner. Aí aqui, ó, usei o exemplo do sinal de trânsito, que de longe você vê tudo de uma cor só. Mas quando você chega perto, você vê que ele é feito de pequenos pontos. Isso é a sim. qualidade visual. Isso que a tela do celular, tudo isso. Falei de imagem em movimento, tá? De 24 quadros por segundo. Falei da super câmera, que o pessoal grava até 1000 quadros por segundo, depois exibe 25. Aí fica devagarzinho. É aquela história do carro batendo, da, da gota caindo, da bala atravessando alguma coisa, que na super câmera você pega tudo em slow motion, tudo devagarzinho. Falamos, eu mostrei para vocês esses links aqui, ó. Eu abri esse link do Gizmodo, que está aqui em cima, esse aqui do Gizmodo. Eu abri para a gente ver 25 quadros por segundo, 50 quadros por segundo, qual era a diferença. Falei do cinema, da cintilação, e que isso na TV foi resolvido com um entrelaçamento. Depois disso eu falei da relação da tela, tá? Que era 3 por 4, passou para 16 por 9, e hoje em dia já tem muita tela 21 por 9, cada vez mais larga. E aqui essa Isso. imagem aqui é ótima, para mostrar, né, como é que fica uma imagem nas outras telas, se tem barra preta acima ou dos lados, tá? Para vocês terem essa relação. Depois eu falei do sistema básico para transmissão de imagem, falei da batalha naval, né, e da Matrix, que aqui era a letra A, que a gente dividia isso em informações. Como aqui era em preto e branco, o branco era 0 e o preto era 1. E aqui você consegue ver que está a letra A aqui, tá? Tá a letra A aqui. Eu falei do Matrix, tudo isso nós falamos dia 18 de março. E eu falei que na hora de transmitir, eu transmiti os dados linha a linha, essa matriz aqui, ó, a esquerda para a direita, de cima para baixo, e ao final de cada linha eu tinha o sincronismo horizontal. E ao final da última linha, quando a gente lê a última linha, a gente vira de página. E aqui é o sincronismo vertical. Sara, eu só estou revisando a matéria que a gente já viu lá no dia 18 de março. Tá? Com isso aqui a gente fechou a aula 1, que eu já mandei para vocês. Então vou começar agora a aula 2. Essa aqui eu já mandei. Eita, desculpa, gente. Deixa eu salvar aqui. Pronto. O que a gente vai falar na aula 2? Deixa eu começar do princípio. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Nós vamos falar de cores, tá, galera? Que nós vamos... Peraí que aqui está errado, tá? Agora eu estou com posição. Nós vamos falar de cores. Cor. E é uma matéria bem teórica, por isso que eu marquei aula remota também, tá? Para ficar gravado, para vocês ficarem à vontade depois para verem. Tá? Então a nossa aula hoje é bem teórica. Tem algumas coisas aqui que eu peço a vocês que na nossa próxima aula, daqui a 2 semanas, se for presencial, se não tiver jogo no Maracanã, nada disso, aí eu vou mostrar alguns dos itens que eu vou mencionar aqui. Tá? Então olha só,
Visão humana. A cor. Isso aqui é um corte, né? Lateral de um olho humano. Aqui na frente a córnea, né? A cor do olho. E aqui no fundo do olho, a gente tem uma série de células, o que a gente chama de retina. A gente tem uma série de células. Papai do céu é perfeito, né? É demais. São transdutores que transformam a luz em sinal elétrico que sai aqui para o nervo óptico, para o cérebro. Tá? E olha só, a imagem, isso vocês devem lembrar de ciências, lá do ensino básico, né? Ela bate aqui invertida. Gente, a gente está vendo tudo de cabeça para baixo, entre aspas, né? Mas só que o cérebro já sabe se relacionar com isso. Isso é lindo. Só que aqui nessa retina, nós temos dois tipos de células, que são essas aqui. São os cones e os bastonetes. Os cones, eles estão na região central aqui, ó, da retina, perto do nervo óptico. E os bastonetes estão espalhados por toda a retina. E outra coisa diferente, quanta luz eles precisam para transformar a luz em sinal elétrico? O cone precisa de muita luz, ele não funciona com pouca luz. Ele não, já o bastonete não. Com muito pouca luz ele já está emitindo sinal elétrico. E quantos tem? Bem, os cones são alguns milhões. Então a acuidade visual dele não é muito grande, eu não consigo perceber muito detalhe, tá vendo? Para eu perceber cor precisa de um ponto grande. Já os bastonetes têm algumas dezenas ou centenas de bilhão. Então, os bastonetes conseguem perceber pequenos detalhes na imagem. Pequenos detalhes. E quantos eles têm? Olha, os cones, eles têm três tipos. A gente vai ver um que detecta melhor o vermelho, um que detecta o verde e um que detecta o azul. E o bastonete tem um tipo só, todas as dezenas de bilhões, que detecta brilho ou preto e branco. Então, o que acontece? O cone é para visão colorida. E ele pega muitas. A gente consegue perceber algumas dezenas de milhões de cores, 16 a 25 milhões de cores. O ser humano consegue perceber diferença nas cores. Mas só que precisa de muita luz. E o bastonete foi feito para quê? Para visão com pouca luz. Tá? Mesmo com pouca luz, ele já está. E o ser humano, a gente não consegue perceber, porque só tem um tipo. A gente mal percebe os 250 tons de cinza. E olhe lá. E olhe lá. Tá? Por quê? Porque é pouca variação. Então, gente, eu sempre conto uma historinha que eu trabalhava na Sete Rio. Aí eu acordava muito cedo e não ligava a luz para não incomodar minha esposa, que acordava um pouquinho depois de mim. Aí teve um dia, não era calça jeans, era uma calça colorida, eu peguei um blusão, crente que estava pegando um blusão, peguei, me arrumei e saí. E homem é muito complicado, a gente só se olha no espelho para se pentear, se tanto. Aí eu estou trabalhando, aí na hora do almoço, saí para almoçar com os colegas, aí uma colega, Cláudia, não esqueço, Cláudia Mugria. Ela falou, meu Deus, oi Cláudia, olha, normalmente você vem combinando, mas hoje essa tua camisa não está combinando nada com a calça. E é verdade, eram duas cores assim bizarras, não combinavam nada. Por quê? Porque eu peguei no escuro. O cone não estava funcionando. Eu pensei que estava pegando uma camisa de uma cor e peguei outra. Tá? Porque elas tinham o mesmo desenho, a mesma listra. Eu pensei que estava pegando uma e peguei a outra, que não combinava nada com a calça, entenderam? E a gente faz essa experiência no laboratório. Eu apago a luz, né? Aí mostro um objeto colorido e pergunto para a galera para tentar ver a luz. É difícil. É muito difícil. Mas, Milton, o que é a luz?
Olha, isso aqui é o espectro eletromagnético. Aqui estão as ondas de rádio, tá vendo aqui, ó? De centena, cara, eu nem sei o que é 10 a 24 Hz. Cara, aqui são gigahertz, né? Centenas de gigaterahertz. Aqui eu sei lá, perdi a unidade. Tá? Porque aqui é o que a gente chama de rádio. Aqui, ó, a rádio AM, o FM, que é 88 a 108 MHz, micro-ondas, que é a partir de 1 GHz. Mais alto ainda é o infravermelho, aquele que os fisioterapeutas usam. Está muito pequenininho, gente, vocês estão conseguindo ver? Me diz aí, tá? Quem está vendo no Dá- celular pode estar ficando pequenininho. Tá bom aí, Márcio? eu tô com no notebook, dá pra ver. Beleza, mas me avisem, gente, que eu vou dar mais um aqui. Ó. E o infravermelho, aquele que o fisioterapeuta usa, por que ele tem esse nome? Porque ele é abaixo do vermelho. A primeira cor que a gente consegue perceber na frequência, aqui está subindo a frequência. Aqui, ó, a primeira é o vermelho, que tem uma onda maior, na faixa de 70 nanômetros. E é isso aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? A onda maior e vai ficando cada vez maior. Começa no vermelho, aí passa por laranja, amarelo, verde, ciano, né? O azul, o violeta e depois do violeta tem o ultravioleta. Por isso que ele tem esse nome. E acima é raio-x, raio gama, outros raios aí, todos especiais. Isso é a cor. Por isso que o infravermelho tem esse nome, por isso que o ultravioleta tem esse nome. Tá? Um é abaixo do vermelho e o outro acima do violeta. Tá? E são o quê? São espectros de energia, mas só que é o seguinte: a luz é uma onda eletromagnética com características. Ai caramba, peraí, então. Tanto de matéria como de energia, isso é demais. Um Einstein que provou isso. A luz pode ser atraída pela gravidade, apesar dela se comportar como onda. Então, a partícula que transporta a luz, o quanta, ele tem característica tanto de energia como de matéria. Isso é lindo, galera. Mas né, eu não vou dar aula disso, não. Está um pouquinho acima aqui do que a gente vai conversar. Mas isso aqui sim, isso aqui é muito importante. A luz branca, ela é formada pelo somatório de onda de todos os valores de 400 a 700 nanômetros. Está aqui, ó, é o disco de Newton. Eu não sei se vocês já viram isso em ciência. O disco de Newton parado, ele tem todas as cores. Tá vendo? O pessoal botou ó, vermelho, laranja, amarelo, vermelho, azul, magenta, violeta. E quando você roda, você mistura essas cores e você vê tudo branco. E o Pink Floyd, calma gente, não é só por causa do Pink Floyd não, mas eu botei isso porque é lua. É o caso da chuva, das gotas de chuva. Ou o prisma, você entrando com a luz branca, ele decompõe a luz nas suas cores, tá? Básicas aqui, ó. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, tá certo? Porque aqui eu estou unindo e aqui eu estou decompondo as cores. Compondo e decompondo, tá? Isso é básico para a gente entender a luz branca e a gente vai ver misturas de cores, tá? Então, cara, a nossa matéria é legal por isso, tá? A gente, claro que tem técnica, mas a gente tem um aspecto, né? Não é de sociologia, mas de artístico, histórico, principalmente essa questão da cor, tá? Esse livro, que está aqui o link, da cor a cor inexistente, do artista Israel Barbosa, cara, ele fez um estudo extremamente
aprofundado de cor, mas é do aspecto de impressão, do aspecto artístico, do aspecto científico e humano da cor. Cara, eu botei esse texto aí, pequenininho. Ele diz, ó, a cor não é material, é uma sensação, produz aquilo que a gente falou, organizações nervosas, né, o cone e bastonete com luz. Tá? Então é a luz no órgão de visão. E, cara, depende da luz, depende do olho. E ele vai colocando tudo, cara, num texto muito elegante, que ele coloca ciência, é, 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 arte, filosofia, né? Sociologia, entre aspas, né? Então, ele mistura tudo. E eu coloco esse link aqui, que é o seguinte, o homem tem 3 tipos de cone. Por muito tempo, é aquela história que fala que o cachorro vê preto e branco, que não. Se eu não me engano, o cachorro tem só 2 tipos de cone, tá? Mas eu não tenho certeza. Ele tem uma sensibilidade de cores diferentes. Por muito tempo a gente pensou que o animal que tinha mais cones era a águia. Se eu não me engano, tinha 8 ou 9 a águia. Por quê? A águia, o falcão, as aves de rapina, né? Eles estão lá no alto, voando a 300, 600, 900 metros, e tem que avistar presa lá embaixo. Cara, muito top, né? Mas Papai do Céu é demais, mas só que não. Os cientistas descobriram que o animal com... Esse cara aqui, parabéns Ronaldo Carvalho Augusto, a matéria dele é muito boa, cara. A galera descobriu esse camarão, olha como é bonito o bicho. Camarão mante. Ele pega ultravioleta e infravermelho. Sabe por quê? Porque ele tem 12 cones. O pessoal fala 12 cores primárias. Sabe por quê? Porque ele mora no fundo do mar, onde praticamente não tem luz. Então ele tem que enxergar qualquer coisa para poder alimentar. Mas olha o olhinho do bichinho aqui, cara. Mas Papai do Céu é top demais. O bicho é lindo, cara. O bicho é lindo. Tá? Olha as cores, a detalhe dele aqui, como se fosse de uma pena. Cara, ele é muito bonito. O pessoal vai iluminando aqui. Aqui é o corpão dele, ele andando. Ele está num ambiente que não tem. E os animais que tem lá, muitas vezes, são transparentes, cara. Tá? Então, é o que a reportagem diz, cara. Ele tem que observar tudo. Por isso que a natureza adotou ele de 12 cones. 12. Cara, é muito top. Papai do Céu é demais, né? Então, isso aí vocês entenderam a questão de cones e bastante. Esse quadro aqui, prestem muita atenção. Tá? Isso aqui é o ser humano. O que o ser humano percebe pelos cones? Ó, aqui é ultravioleta, aqui é o infravermelho. Então, como é comprimento de onda, frequência menor para a direita, frequência maior para a esquerda. Os cones do azul têm essa sensibilidade, os cones do verde têm essa aqui desse gráfico, e os cones do vermelho têm essa. Eu vou colocar aqui no chat e vocês me respondem. Eu vou colocar 3 lâmpadas iguais, com a mesma intensidade luminosa, sei lá, 40 watts. Eu vou colocar 3 lâmpadas iguais, uma do lado da outra, com 40 watts cada uma. Para um ser humano que está olhando para as três, qual é que vai aparecer com o maior brilho? Marquem aí no chat, eu botei no chat, tá? Por esse gráfico aqui, ó, 3 lâmpadas de 40 watts. Qual dessas três a gente vai perceber que está mais claro? Dá um like aqui, ó. Para e dá um like aqui, ó. Por favor, acorda aí, galera. Me dá um like aí, vai. Qual que vai parecer mais clara? A verde, azul ou vermelho? Pode escrever também, tá? Que não tá. Porque às vezes na hora a galera não consegue dar like, né? Vamos lá. Olha, eu não estou conseguindo fazer a transição não, mas pela curva é a verde, tá? Já que
A sensibilidade é maior para o verde. Sarinha marcou vermelho. Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui, galera. Gente, Sarinha, o Vitor e o Márcio pegaram. Os nossos cones, eles têm uma sensibilidade maior para o verde. Sacou? Então, para a gente, vai parecer que o verde é mais claro, sabe? Sacou? O verde vai parecer mais claro. Por isso que antigamente, quando a gente era criança pequena, as meninas eu estou na dúvida, a Sara principalmente, que a Sara e a Armin são bem novinhas, a Armin também está aí. Márcio, eu, você e o Vitor pegamos uma época que na sala de aula tinha quadro verde, não era preto não, sabe por quê? E o quadro verde era bem escuro, porque era a cor que menos cansava a vista. Precisava de pouca luz para a gente ver o contraste. É um tremendo estudo científico, viu, galera? Era cor verde. Tá? Então, muito legal isso aí. Sacaram? Então, olha só. Vamos prestar muita atenção que esses conceitos aqui são importantes, que a gente usa na tecnologia e vai continuar a usar por muito tempo, porque eles são básicos, tá? São do ser humano, são da nossa característica de visão. Então vamos lá, galera. Primeiro, gente, só tem 3 cones, tem 3 cores primárias. Mas olha só, a partir das 3 eu crio qualquer outra. O pintor, a galera das artes plásticas também, eles têm cores primárias também, que eles criam todas as outras. Se vocês forem ver, o cartucho de tinta da impressora colorida também tem cores primárias. E eles misturam todos. Só que é o seguinte, no monitor, no receptor de TV, no celular, as cores primárias são uma, e na impressora de jato de tinta e na artes plásticas, as primárias são outras. Por que, Milton? Porque existem misturas aditivas e misturas subtrativas. Então vamos lá. O que é mistura aditiva? A mistura aditiva é de fontes de luz. Tudo que emite luz faz mistura aditiva. É assim o monitor do computador, a lâmpada, o celular, tá? E essa mistura aditiva, tá? A gente pode fazer essa tabela binária aqui, tá? Mas não tem mapa de Carnot não, tá, gente? Ai, que horror. Por quê, Milton? Olha só. O verde não é uma maior intensidade? É. Então, o verde eu vou botar como bit mais significante. O vermelho no intermediário e o azul, que é o bit menos significante. Então, olha só. Cada uma delas vai poder ter um valor de 0 a 1. Aqui eu só vou trabalhar digital, 0, 1. Olha só, 0 de verde, 0 de vermelho e 0 de azul é preto. Nem tem como. 0 de verde, 0 de vermelho e 1 de azul, azul. 0 de verde, 1 de vermelho, 0 de azul, vermelho. Agora sim, olha, a primeira mistura. 0 de verde, 1 de vermelho e 1 de azul, magenta. Aí eu vou para o verde, depois o ciano, que é verde com azul, o amarelo, que é verde com vermelho, e o branco, como nós já falamos, são as 3 cores primárias na mesma intensidade. Ficou claro, gente? Isso aí é básico de mistura aditiva de cor. Claro. Tem a mistura aditiva. Monitor, receptor de TV, celular, tudo quanto é emissor. Uma professora no jato de tinta. O jato de tinta tem 3 cores primárias que são diferentes.
Alguém quer falar ou pode escrever também. Quais são as cores primárias da impressora jato de tinta? É ciano, né? Isso, É amarelo, isso. azul, Não, é quase azul, mas é magenta. Presta atenção, magenta. É, eu vou até deixar marcado aqui, ó. Magenta, ciano, algumas fontes chamam de turquesa, e amarelo. Sabe por que eu estou marcando essas aqui? Que essas são as cores primárias da impressora. E prestem atenção, ó. O magenta não é vermelho com azul? É. O ciano é verde com azul, tá bom. E o amarelo, verde com vermelho. Presta atenção. Olha como é que... Tem uma historinha que é ótima. Os rapazes não, a gente já está bem longe do jardim de infância. As meninas lembram, devem lembrar com uma facilidade. No jardim de infância, no início do ano, tinha massa de modelar, colorida. Tá? Cada uma de uma corzinha, tudo bem. Mas as crianças iam brincando, iam misturando as cores. No final do ano, a massa de modelar é tudo de uma cor só, um marrom bem escuro, quase preto. Porque é uma mistura subtrativa. Então, olha só. Aqui estão as três cores primárias, tá? Ciano, magenta e amarelo, na mistura subtrativa. O ciano bateu a luz branca, tá vendo aqui? Vermelho, verde e azul. O ciano absorve o vermelho e sai verde e azul. O magenta bateu a luz branca, verde, vermelho e azul. Tá aqui as setinhas, tá, gente? Ele absorve o verde, reflete o vermelho e o azul. E o amarelo bateu a luz branca, o amarelo retém o azul e reflete o vermelho e o verde. Por isso que a cor branca é a melhor para não guardar calor, porque ela não absorve nada, bate branco, reflete branco. Mas o que que eu faço? Pô, como é que eu faço para ter o azul, por exemplo? Olha aqui, o azul, eu misturo o magenta com o ciano. Por quê? O ciano absorve o vermelho e o magenta absorve o verde. Bateu a luz branca, só o azul é refletido. Estão entendendo? Isso é básico de mistura subtrativa. Olha, como é que eu tenho vermelho? Eu misturo amarelo com magenta. Por quê? O magenta segura o verde e o amarelo segura o azul. E aí só reflete o vermelho. E para eu ter o verde? É ciano com magenta. Ou ciano com amarelo. Tá? Por que, Milton? Um vai segurar o vermelho, o outro segura o azul, reflete o verde. Ah, e o preto? Era para misturar as três cores, mas ia gastar tanta cor que a impressora jato de tinta tem um cartucho de preto também. Tá? É isso. Eu tenho um link para explicar isso, tudo texto detalhado, mas o mais importante é vocês saberem isso, conhecerem isso para a prova. Tá? Então, alguma dúvida aí? Eu vou passar, tá, gente? E uma coisa super importante: matiz, saturação e brilho. Então, olha só, três eixos aqui, tá vendo? A matiz é a cor do vermelho ao violeta. Isso é matiz. Saturação. A saturação é a mistura dessa cor com branco até chegar ao branco. Estão vendo aqui? E o brilho? O brilho é a cor pura até o preto. Eu vou tirando a intensidade luminosa. Então aqui eu tenho a cor. Eu posso ir adicionando ela até o branco. Isso é matiz, ou saturação. E o brilho, eu vou tirando a cor até o preto. Essas três informações fundamentais da cor.
Mas eu vou mostrar uma coisa aqui muito legal, que vocês vão ver. Eu vou definir a cor aqui, tá? Aqui, ó. Mais cores, né? Eu vou personalizar. Aqui, ó, galera. Tá preto, não tá? Olha o valor aqui do vermelho, verde e azul. 0, 0 e 0. Agora eu quero vermelho, só vermelho. Isso aqui é binário, tá, gente? Vai de 0 a 255. Pronto. Aí, ó. Já botei vermelho aqui. Tá vendo? Que é a cor da fonte. Então, vamos lá ver aqui o personalizar. Ó, tá vendo aqui que eu estou no meio do vermelho? Se eu quiser saturar, eu vou adicionando branco. Ó, tá vendo que o verde e o azul estão subindo? Até eu chegar no branco. Tudo no máximo. E o contrário, se eu quiser tirar o brilho, que é para baixo, ó, eu vou tirando o R até chegar ao zero. Olha lá, viu que ficou preto? E é bom que aqui no meio tem código hexadecimal disso. Legal. Então, galera, aqui está o vermelho, no meio do caminho. Para cá eu estou saturando até chegar ao branco. E para cá eu estou tirando o brilho até ficar preto. Entenderam o matiz, saturação e brilho? É isso que a gente quer que vocês saibam. Para cair na prova e tudo. Tá? Porque a gente vai ter alguns exercícios disso. Ó, matiz, saturação e brilho. Posso continuar? Então vamos lá. Gente, quando a TV surgiu, era só preto e branco. E eu só tinha que transmitir, claro, além do sincronismo horizontal e vertical, eu só tinha que transmitir dois sinais. Um que a gente chama de luminância, que é informação de preto e branco. Tá? Isso aqui é o sinal de preto e branco. Vou botar aqui, ó, sinal de luminância, que era o preto e branco. Preto e branco, que eram os cinzas. Esse é o sinal de luminância, que tem como símbolo a letra Y maiúscula. E eu também transmiti os sincronismos e o áudio. Gente, eu só precisava de dois canais para isso. Quando surgiu a TV colorida, o que aconteceu? Apareceram mais três sinais: o vermelho, o verde e o azul. E eu tinha que transmitir 5 sinais. Aí eu vou botar aqui no chat. Eu podia parar de transmitir a luminância para transmitir a cor, que aí economizava. Vou botar aqui no chat. Errado. Quando começou a TV colorida, eu podia parar de transmitir a luminância? Sim ou não? Sim, começou a TV colorida, vamos parar de transmitir a luminância. Eu podia parar sim ou não? Marquem aí, galera. Por favor. Pode escrever também, tá? Ou falar. Melhor falar não gosto não, melhor escrever ou não. Vamos lá, galera. Podia parar ou não? O que vocês acham?
Vamos lá, meninos. O que vocês acham? Não fiquem com vergonha, não. Podem escrever ou marcar. Não, eu não podia parar mesmo, não, tá? Por quê? Porque tinha as TVs preto e branco. E, na verdade, quando a TV a cor surgiu, não tinha quase nenhuma TV colorida, era tudo preto e branco, sacaram, galera? E o que eu ia fazer? Não tinha jeito. Eu tinha que manter esse pessoal, tá? Assistindo. Eu tinha que manter esse pessoal assistindo. Então eu não podia parar de transmitir a luminância. E aí, pô, gente, eu ia ter que colocar mais 3 canais de comunicação, ou 3 pares de cabo, ou portadora. Gente, era um negócio complicado, tá? Era um negócio muito complicado. O que eu ia poder fazer? Aí que está a solução. Vamos lá, vamos ver aqui. Ah, isso aqui é legal. Isso aqui é o conector DB15 que a gente tem aí no monitor, no computador. Acho que todo mundo já viu um conector DB15, né? Se não viu, vai ver agora. É esse aqui, ó. É esse aqui. Eu vou botar aí. Veja. Obviamente, veja. Opa. Aqui, ó. É esse conectorzinho aqui. Veja. Tá. Tem o cabinho para o monitor. Olha só, são 15 sinais aqui, né? E aí você vai ver que, olha, vermelho, verde e azul são os pinos 1, 2, 3. E o sincronismo horizontal e vertical, pinos 14, 13 e 14. Aí tem terra, tem outros sinais aqui, tá? Série OSDA, SL, legal. Mas por quê? Para mostrar que aqui no DB15 é fácil, cada um tem um canal, tá, galera? É mais fácil, não é difícil não. Pô, mas a TV começou na radiofrequência. Então o que acontece? Isso aqui é muito importante, tá muito importante mesmo. E a gente vai fazer alguns exercícios depois sobre isso. São os exercícios mais importantes que a gente tem. Gente, para transformar as cores em luminância, foi criada essa fórmula. E se vocês perceberem, olha, aqui, ó, tudo variando de 0 a 1, tá? Sei lá, de 0 a 1 volt, o que for. De 0 a 100%, o que for. A luminância, ela é uma soma ponderada do vermelho, do verde e do azul. São essas letrinhas aqui, R, G e B, conforme eu já falei aqui em cima. Vermelho do Tupi-Guarani, né? R de red, G de green, B de blue. Tá? Então, olha só. A luminância é 30% de vermelho, 59% de verde e 11% do azul. Da onde veio isso? Da curva de sensibilidade do olho humano. É isso mesmo, galera. É da curva de sensibilidade do olho humano. Lá que a gente vê aquilo que a gente viu mais cedo. O verde é o mais forte, sempre. Tá? Então, com essa fórmula aqui, a tecnologia conseguiu desenvolver uma metodologia, uma técnica, né, uma tecnologia, para, ao invés de transmitir 5 sinais, transmitir a 4. A luminância, o áudio e 2 sinais aqui que a gente chamou de R-Y e B-Y, que é uma fruto de uma equação. E atenção, gente, até hoje em estúdio, em vídeo, muitos equipamentos, eles trabalham com sinal BY e RY. Tá? Até hoje. Pô, professor, mas isso é vermelho, isso é azul? Não. Isso aqui é vermelho menos a luminância, isso aqui é azul menos a luminância.
Porque, transmitindo a luminância esses dois sinais, eu consigo recriar o vermelho, o azul, e depois de recriar o vermelho e o azul, com a luminância eu recrio o verde. É isso que vai ter exercício aqui que vai mostrar para vocês. Mas como é que é o vermelho, verde e azul? É isso aqui, ó. Isso aqui é uma visão bem simples. E a gente tem tudo isso lá no laboratório. É uma coisa legal. Por favor, me lembrem de mostrar na aula prática, viu? Me lembrem. Quem vai me lembrar? A gente, por exemplo, tem esse prisma, tem CCD. A luz entra na câmera, ela tem uma lente. O prisma decompõe. Lembra da que sai da prisma? Vermelho, verde, azul. Aqui, olha o prisma aqui, estão vendo? E assim mesmo. A luz entra, tem um lado que é tudo verde, outro é vermelho, outro é tudo azul. Tá? E aí você bota aqui um conversor de luz em sinal elétrico, que é o CCD. E ele vai criar um sinal elétrico. Cara. Eu botei uns outros 20. E aqui, isso aqui, gerei o vermelho, o verde e o azul. Se não tiver uma aula de amplificador operacional, pior. Sim. E inversor. Vou dar a resposta aqui, mas tiveram aula de amp-op, somador e inversor. Está aqui, ó. Eu pego esses três sinais, vermelho, verde e azul. Eu somo eles. Isso aqui é um somador, tá? Ponderado com aqueles resistorzinhos, sabe aquele... Amp-op, somador, mixer. Né? Não botou. Esse texto não ficou aqui, então somador. Amp-op, somador, vídeo. Ele está muito contaminado por isso aqui. Porque tem amp-op específico para o sinal de vermelho, verde e azul, tá? Ele faz essa soma aqui ponderada, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é o que vocês aprenderam. R, G e B, cada um entra com um peso em relação a isso aqui, e você consegue fazer a soma. Né? E aí você gera quem? Aqui no meio é a luminância, tá, galera? Aqui é a luminância. E aqui o sinal R vem no positivo e ele subtrai a luminância, saída, R menos Y. A mesma coisa aqui, o B menos a luminância, B menos Y. E aí eu uso três canais para permitir. Isso aqui é uma observação, porque lembra que eu falei que a gente percebe mais detalhe que o bastonete que o cone? Pois é. Então as cores, elas têm uma acuidade visual menor e a frequência máxima delas é bem menor do que a da luminância, tá? A gente vai ver isso depois com calma. Agora sim. Ó, tô gravando, prestem atenção, muita atenção, tá? Porque a gente vai fazer umas continhas, eu vou passar umas contas valendo pontos adicionais para você. Tá todo mundo prestando atenção? Eu vou acreditar, tá? Se ajeita na cadeira.
Vamos lá. Olha só. Eu recebi nesse canal de comunicação que eu estou mostrando aqui, RGB, R-Y, Y, B-Y, eu recebi 3 sinais. O Y valendo 0,26, o R-Y valendo 0,24 e o B-Y valendo 0,74. E eu quero saber, vem cá, quanto tem de R, de G e de B? E depois vai converter para hexa. Lembrando o seguinte, né? Luminância R, G e B, premissa básica que a gente falou aqui, valem de 0 até 1, tá? 0 até 1. Então, o 0 vai ser 0 no hexadecimal e 1 vai ser 255 no hexadecimal, 8 bits. Tá? Ou FF. Então, olha só. Como é que eu calculo R-Y, B-Y, R, G e B? Então, olha só. Eu vou começar daqui. R menos Y igual a 0,24. Gente, quanto é que vale o Y? Eu vou pegar essa seta aqui. Tá vendo aqui que eu botei uma setinha cinza? Aqui, ó. Eu vou botar mais uma setinha aqui, ó. O Y vale 0,26, tá, galera? Então, aqui, ó. R menos 0,26 igual a 0,24. Eu passo esse menos 0,26 para lá, para o outro lado, e vai dar o seguinte. R igual a 0,26 mais 0,24. Isso vai dar 0,5. Lembrando que o sinal vai de 0 a 255, isso em hexadecimal é 127. Aí vocês vão fazer aquelas tabelinhas de conversão lá, se vocês estudarem digital. A mesma coisa aqui, galera. B menos Y igual a 0,74. O que eu vou fazer? Se B menos Y igual a 0,24, o Y é 0,26, tá? Pronto. O Y é 0,26, como está aqui. Então, B menos 0,26 igual a 0,74. Aí o que, que eu faço? Passo menos 0,26 para lá, viro esse R aqui, fica da mão. Isso aqui vai dar 0,26 mais 0,74, que vai dar 1, que é o valor máximo, se dá 255 em X. E olha só, agora sim que entra a parte um pouquinho mais complexa. A luminância é 0,30R mais 0,59G mais 0,11B. Quanto é que é a luminância? 0,26. 0,3 vezes R. Quanto é que é o R? R é 0,5. O G eu não sei, então deixa aqui, 0,59G. E o B vale quanto? O B vale 1. Acabamos de calcular. Então, mais 0,11 vezes 1. Isso aqui vai dar, aqui está no meio da equação, boa. Isso aqui, aí eu vou ficar mais fácil para vocês compreenderem. O azul sai daqui, não atrapalha tanto, e o vermelho sai daqui. É isso que eu estou usando. Tá? Então, 0,26 igual a 0,15. Que 0,15 é esse, professor? 0,3 vezes 0,5. Mais 0,59 vezes G, que é o verde, eu não sei, mais 0,11. 0,11 é o quê? É 0,11 vezes 1 do azul. Então, 0,15 mais 0,11, 0,26.
E eu... Ah, sim, desculpa. O que eu fiz? Eu passei o 0,15 para lá e o 0,11 para lá. Então, 0,59G igual a 0,26, menos 0,15, menos 0,11. Sabe quanto isso dá? Zero. É zero de verde. E essa cor dá essa aqui, ó. G igual a zero hexa. Como é que eu sei disso? Aqui, eu vou clicar, preenchimento, tá? Mais cores. Olha aqui, ó. Aqui, galera. Olha lá. Igual que eu botei aqui, ó. RGB, o Windows da aula, ajuda a gente a dar aula. O vermelho 127, o verde 0, o azul 255. Eu não sei o nome dessa cor não, parece um violeta, né? Muito legal, tá? Mas aqui, ó, é isso que essa equação mostrou. Eu recriei a cor. É isso que esse sinal aqui está transmitindo, essa cor. Esse violeta aqui. Agora o outro exercício é o contrário. Presta atenção. Esse aqui eu fui um pouquinho menos didático. Mas eu botei y igual a 0,5, r menos y igual a 0 e b menos y igual a 0. E eu quero RGB em hexa, também, né? Para esses valores aqui. Então vamos lá. R menos y igual a 0. Quanto é que é o y? 0,5. R menos 0,5 igual a 0. Quanto é que vale o R? 0,5. A mesma coisa, B menos Y igual a 0. Se o B vale 0, desculpa, o B eu não sei, mas o Y vale 0,5, então B menos 0,5 do Y igual a 0, então B é 0,5 também. E aí, para eu recompor, recalcular o G, faço toda aquela equação, ó. A luminância é 0,5, o 0,3 vezes R, quanto é que é o R? Acabei de achar, o R é meio, 0,5. O G eu estou calculando, mais 0,11B. Quanto é que é o B? O B é meio. Tá? Então vai dar 0,5 igual a 0,15 mais 0,59G mais 0,055, que é metade de 11. Gente, somando isso aqui, dá que 0,59G é igual a 0,925, que vai dar meio também. Isso é o cinza. Quando R é igual ao G e é igual ao B, é cinza. Pode ser um cinza mais claro ou mais escuro, mas quando eles estão R igual a G igual a B, mesmo valor, a cor resultante é cinza. Sempre. Tá? Então, por quê? Quando os três são iguais. Deixa eu pegar aqui, ó, umas cores, vocês vão ver, ó. Olha lá, 127, 127, 127. Ó, 7F, 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 os três iguaizinhos. Aí se eu for aumentando o brilho, olha lá, tá vendo que tá ficando branco? Até chegar o branco aí em cima. Se eu vou diminuir o brilho, até chegar no preto mais preto. Tá? Então, galera, deixa eu ver mais. Rapaz, tá quase tudo igual. Pronto, achei que eu queria. Então tá aqui. E outra tabela, isso aqui também é importante, galera. São os valores de y, r menos y, b menos y, para a tabela verdade. Eu vou responder um aqui para ficar gravado, tá? Olha aqui, ó. Magenta, que R, o G igual a 0, R igual a 1 e o B igual a 1. Vou pegar a fórmula, tá? Quanto é que vai dar? O R é quanto? É 1. 0,3 vezes 1, 0,3. O G é quanto? É 0. Então, 0,59
vezes 0, 0. E o B é 1. Então, 0,11 vezes B dá 0,11. Então, a luminância no magenta é 0,41. E o R menos Y? O R não é 1? É. Se o R é 1, vai ser 1 menos 0,41 da luminância, dá 0,59. E a mesma coisa quando eu vou calcular o B menos Y, do magenta. O B é 1, a luminância é 0,41, vai dar 0,59. E eu vou passar uns exercícios disso aqui, tá? Façam, vejam se tem dúvidas e me avisem. Alguma dúvida até agora? Deixa eu salvar essa apresentação. Eu vou parar a gravação e a gente volta em 8 horas agora. 8h10 a gente volta para mais um pouquinho de aula. Tá bom, gente? Só um instantinho que eu vou parar aqui de gravação.